Olá, meus amigos, tudo bem? No último sábado, nós tivemos uma matéria um pouco distorcida sobre o caso Master, falando que o caso foi arquivado, que não tem mais jeito de recurso. Essa notícia, na verdade, ela não foi 100% verdadeira, porque o que foi arquivado foi o pedido de suspeição da PF contra o Dias Toffoli na relatoria do caso Master. O que já tinha acontecido foi que ele já havia sido retirado da relatoria e nós tivemos ali simplesmente o arquivamento desse pedido da PF. Os jornalistas da Globo ficaram completamente assustados com os rumos que os inquéritos da fake news têm tomado. Apenas personalidades da direita eram incluídas dentro deste inquérito e eles ficaram assustados com tudo que está acontecendo, principalmente nessas investigações, porque elas estão sendo utilizadas de forma pessoal pelo ministro Alexandre de Moraes, o que tem assustado grande parte do centro, da esquerda e dos jornais midiáticos. E nesse domingo foi noticiado que a OAB entrou com um pedido de arquivamento do inquérito das fake news, um pedido que foi direcionado ao Edson Fachin. É um inquérito que já tem mais de 7 anos, que foi aberto de ofício, inclusive, uma aberração jurídica, porque ministros do Supremo Tribunal, qualquer tipo de juiz, não pode abrir inquérito de ofício. Ele tem que ser provocado pelo Ministério Público, aprovado pela Procuradoria-Geral da República, o que não aconteceu, assim como diversos inquéritos dentro do Supremo Tribunal, que foi aberto de ofício pelo Alexandre de Moraes também. Isso me lembrou o Daniel Silveira, que foi preso de maneira injusta, porque fez uma crítica ao Supremo, e aí foi quando o Alexandre de Moraes instaurou o processo através de ofício. Quando isso aconteceu, o Daniel Silveira deu uma coletiva ali, saindo na Câmara dos Deputados, sobre esse caso, alertando os jornalistas que hoje ele estava sendo incluído ali nesse inquérito ilegal. Mais cedo ou mais tarde, outras pessoas seriam incluídas nesse inquérito, tanto de esquerda quanto de direita, quanto de centro, quanto jornalistas, porque isso estava sendo feito de forma completamente absurda e é o que nós estamos vendo nos dias de hoje, Dia 20 agora nós tivemos também o depoimento do presidente nacional dos auditores fiscais da Receita Federal pela Polícia Federal. Esse depoimento aconteceu 3 dias depois da busca e apreensão contra os servidores da Receita Federal, que foi um pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ao divulgar os suspeitos de possíveis vazamentos, os nomes, inclusive dos servidores, e delegar essa busca e apreensão, o Moraes escolheu o caminho da intimidação. Tem acontecido também um movimento em Brasília, aquela mesma discussão que nós tivemos lá atrás, em 2022, sobre a regulação das redes sociais. Por conta das eleições de 2026, nós temos um pequeno detalhe que grande parcela da população não vê legitimidade no Estado, para exercer esse papel sobre a sociedade. Uma vez que nós tivemos aí vários tipos de censura, tanto em jornais quanto em redes sociais, em páginas de blogs, sites, filmes. Teve alguns documentários do Brasil Paralelo que foram censurados antes mesmo do lançamento. Então, quanto mais a sociedade participar contra esse tipo de autoritarismo, acredito que não vai acontecer, mas haverá grandes tentativas em prol desse motivo. Nós tivemos também o aumento da dívida pública. Pela primeira vez, os juros bateu uma marca de R$ 1 trilhão, basicamente ali muito próximo de 10% do PIB. Isso é péssimo, porque esse tipo de situação provoca um aumento dos juros, uma distorção do financiamento público, que deveria estar sendo destinado a hospitais, à segurança pública, à educação. Porém, isso não acontece porque, ao se pagar 1 trilhão, esse pagamento a gente não vê ele investido em outras áreas. O principal fator é a combinação da Selic em quase 15%, a dívida elevada e o déficit primário. O que significa R$ 1 trilhão em juros? Esse dinheiro não constrói nada. Então nós poderíamos estar construindo hospitais, escolas, estar investindo em infraestrutura, rodovias, em segurança pública, em transparência de
eleições principalmente, né, em diversas áreas. Então a gente não vê esse dinheiro. É como se cada brasileiro tirasse R$ 4.500 todo ano, desse para o governo sem ter retorno algum. Imagina você tirar R$ 4.500 todo ano do seu orçamento por pessoa. Então, se a sua casa tem 4 pessoas, seria basicamente você tirar R$ 20.000 por ano e não ver retorno algum desse dinheiro. Sobre a Selic alta, o que isso significa? A Selic alta, ela não afeta só o governo, ela impacta diretamente na nossa vida. Como que isso acontece? Através de financiamentos, crédito imobiliário, cartões de crédito, empréstimos no geral. Então isso impacta diretamente na nossa vida. Então muitas empresas deixam de investir, deixam de crescer, deixam de contratar. Então isso impacta inclusive na empregabilidade, na taxa de emprego e desemprego. Então a economia fica travada. Então nós temos menos investimento em mão de obra, em serviços, empregos crescem menos, empresas investem menos e os salários aumentam menos também. Ao invés de investir em fábricas, em lojas, as pessoas preferem investir em títulos públicos e isso acaba gerando uma economia rentista, onde o investimento acaba indo para a renda e não para a produção. Então os juros aumentam, a dívida aumenta e a necessidade de impostos também aumenta. Então isso acaba virando um ciclo que ele se retroalimenta. O próprio Banco Central mostra que o aumento da dívida vem majoritariamente pela incorporação de juros nominais pelo BNDES. E por que isso virou um alerta agora? Simplesmente porque o Brasil entrou numa zona perigosa. Quando os juros crescem mais que a economia, a dívida tende a escapar do controle. O problema não é o tamanho da dívida, é o custo dela. Então imagina, o Brasil trabalhou um ano inteiro para pagar uma conta que não construiu uma escola, uma faculdade, um hospital, uma rodovia. Só para vocês terem noção, com esse dinheiro, R$ 1 trilhão por ano de dívida, nos últimos 12 meses, valor recorde, a gente conseguiria bancar mais de 5 anos de SUS. Imagina, isso com medicamento, com cirurgias, com exames, consultas, é muita coisa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta aí embaixo. Também queria pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube para você assistir a versão completa desse vídeo. No nosso Instagram também eu tenho compartilhado algumas coisas ao longo da semana. É importante que você se inscreva no nosso canal para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. E muito obrigado por ter chegado até aqui. Até a próxima.